eu, em 2012, mais ou menos, né, eu tomei contato com algumas fotos da irmã Lúcia, né? A irmã Lúcia, ela é um assunto que marca bem isso que nós estamos falando, né? Porque se são capazes de fazer uma substituição da vida de Fátima... Você está convicto que ela foi substituída? Sim, sim. Porque até então a gente tinha comparações de fotografias, né? Essas fotografias foram analisadas pela Mary Horvath, do Tradition in Action. E as fotografias, por si só, já dão uma base de que nós estamos lidando com duas pessoas bem diferentes fisicamente, né? O que eu fiz foi acrescentar um outro dado, porque eu fiz as esculturas com base nas fotografias. Eu tinha alguma experiência em fazer esculturas, né? Eu sou bom anatomista, entendo bem de estrutura facial, inclusive cheguei a fazer um relatório que eu enviei lá para o Sister Lucy Truth, que foi, né, um blog criado pelo Dr. Peter Roinovsky, para tratar desse tema. Então, até 2018, essa coisa da irmã Lúcia falsa, ela foi mais ou menos tratada como uma coisa de teoria da conspiração. Isso, exatamente, coisa de doido. Coisa de doido, que não tem fundamento e tal. Mas quando o Dr. Roinovsky, ele criou esse blog, Sister Lucy Truth, ele acrescentou um elemento, um dado muito importante, que é a questão forense. Então, quando a gente trata de um crime, é necessário que a gente tenha uma análise de peritos forenses. Esta análise de peritos forenses é mais importante do que a análise de um historiador. É por isso que são os peritos que determinam, né, uma investigação criminal, quem é culpado ou quem é inocente, com base na perícia, né? Então, esse é o trabalho que o Dr. Roinovsky vai fazer. Então, ele vai contratando peritos nas diversas áreas, pessoas que não têm comprometimento com causa católica, nem com essa história do Concílio Vaticano II. Desculpa a ignorância, não daria para fazer um exame de DNA, alguma coisa? Para fazer um exame de DNA é muito complicado, porque teria que ter alguém da família disposto, né? E esse é um outro complicador. Eu vou chegar um pouco mais adiante nesse complicador. Mas, primeiramente, nós temos que nos basear nas evidências. Então, a evidência é sempre a certeza da verdade. Então, a gente precisa, num primeiro ponto de investigação, a gente se baseia na evidência, as evidências forenses. Depois, a gente vai tentar responder perguntas. Mas essas perguntas que a gente vai tentar responder, elas não são tão importantes quanto a evidência forense. Porque uma vez que você prova cientificamente que um crime foi cometido, esse é o mais importante, o crime foi cometido. Saber quem cometeu o crime, por que cometeu, como cometeu, quando cometeu, são questões periféricas que são secundárias a partir do momento que você conclui que o crime foi cometido. E esse foi o tratamento dado ao caso da irmã Lúcia pelo Dr. Peter Roinovsky. Então, ele contratou cirurgiões faciais, peritos, né, em dentição. Inclusive, ele contratou uma senhora chamada Louise Gibson, que é perita em reconstrução facial. Sister Lucy Truth consulted Lois Gibson, one of the world's foremost forensic artists who holds the 2017 Guinness World Record for most identifications by a forensic artist. According to a 2012 ABC News story, she has helped Houston's police force solve 1,266 crimes with her forensic work. Mrs. Gibson has provided Sister Lucy Truth with 3 separate comparison reports that, from a forensic standpoint, conclusively indicate the existence of 2 separate Sister Lucys. In a private correspondence, she wrote that in her professional opinion even one of these reports would be sufficient for complete confirmation of the existence of 2 individuals. Então, são profissionais gabaritados e todos eles concluíram a mesma coisa. A figura A não é a figura B. Isso é muito espantoso. But I am very confident they are not the same individual. It is my opinion that Lucy 1 and Lucy 2 are not, and cannot be the same individual. Okay, Gibson says that the 2 Sister Lucys
have completely different facial structures, and therefore it is impossible these are the same woman. Facial analysis strongly suggests that subject B, the real Sister Lucy, and subject C are photographs from two different individuals. She concluded that the first two were the same person, child in 1940s, and the latter two displayed a different person. O Carmelo de Coimbra ele ficou muito tempo, depois da proclamação da República em Portugal, sob o domínio do Exército. Ele foi desativado e ficou como um quartel. E só a partir de 1946 é que ele foi reativado. Então, 2 anos depois, a irmã Lúcia ingressa ali, meio que contra a vontade dela, porque ela queria ser carmelita, mas ela não queria Coimbra. Lógico, né? Ela não pensava em Coimbra. Ela pensava no Porto mesmo. Fátima, não. Ela não pensava em Fátima de jeito nenhum, por causa de tanta coisa das peregrinações e tudo mais, né? Ela pensava também em Viana do Castelo, mas ela não pensava jamais em Coimbra, né? Mas, assim, surpreendentemente, quem assina o documento que manda ela para Coimbra não é ninguém menos do que o Montini, futuro Papa Paulo VI. Foi ele que determinou o ingresso dela no Carmelo de Coimbra. Então, quando ela entra no Carmelo de Coimbra, essa Lúcia, que era a irmã Doroteia, desaparece de uma certa maneira, porque nesse processo, desse translado dela, que ela faz toda a extração dos dentes, e ela ingressa sem dente, sem os dentes, e depois ela vai usar uma prótese dentária. Nós temos algumas fotos desse período. Que provam que ela usa... Que ela usava uma prótese dentária. Né? Mas por que ela tirou os dentes? Ela teve uma doença, né? Essa doença, bactérias e tudo, né, se generalizou pela arcada dentária dela. Então não foi necessário, não foi por estética, não? Não foi por estética, não. Foi necessário. Mas ela não esperava arrancar todos os dentes. Ela sentiu uma dor de dente, ela vai ao dentista, e o dentista que determina que tem que arrancar tudo, né? Ela fica surpresa com essa decisão de arrancar todos os dentes. E a maneira como foi feita essa extração, porque foi muito rápida. Cada vez que ela ia, tirava 2, 3. Nossa, deve ter sofrido horrores. E quando ela entra no Carmelo de Coimbra, ela estava exatamente sem os dentes já. Estava no meio desse processo, né? E no momento que ela entra ali, ela desaparece. Tem algumas fotos dela, né? Mas a gente sabe que, a partir daí, né, no início dos anos 50, os parentes que iam visitá-la não tinham acesso direto a ela, porque lá tem uma grade. Essa grade, entre os quadradinhos da grade, né, você tem pontas. Não dá para você enfiar o rosto ali muito perto, não. Entendeu? E ela sempre com véu preto. If you have ever been in the speak room of a Carmelite convent, you know the sisters appear on the other side of a grill. This one had crisscross bars, forming little square patterns. Each intersection had a protruding spike to keep the curious at a good distance. After getting a good poke myself, I warned Barney. When he left the room, the mother prioress opened the little sliding door at the other side of the grillwork. Then a heavy curtain was opened, and Father Lewis and I saw the mother prioress kneeling there with another sister, asking for a blessing. They both had the black veils pulled over their faces. But when they saw who it was, Father Lewis knows both of them quite well, they drew up this black veil, so that I've seen Lucy's face clearer than I can see any of you now. Arquivo 3375, pode-se ler, como os senhores vão ver aqui, que a irmã Lúcia, como carmelita, em Coimbra, só poderia receber parentes ou pessoas próximas atrás de uma grade e usando na face um véu cobrindo-lhe todo o rosto. E ela não poderia estar só,
teria que estar junto a outras freiras também, usando um véu cobrindo o rosto. Este véu, mais ou menos assim. E a família dela não tem mais contato com ela. Depois que ela vai para Coimbra, a família dela, que era ali da Justrel, em Fátima, não tem mais contato com ela. Esse contato passam a ser muito escassos. Então, você tem aí, né, uma primeira geração de pessoas que foram muito próximas da irmã Lúcia, pessoas que eram mais velhas do que ela, como os pais de Francisco e Jacinta, por exemplo, os pais dela. Os pais de Jacinta morreram em 1956, mais ou menos. Os pais da Lúcia já tinham morrido na década de 40. A mãe dela morreu, acho que em 1942, o pai já tinha morrido antes. Para reconhecer a fraude, teriam que ser as irmãs, que são as que estavam mais próximas dela, que já faz parte dessa geração da própria Lúcia, não a da anterior. Esses já tinham falecido no início dos anos 60. Então, a tese que a gente defende é que essa substituição foi feita em algum momento entre 1959 e 1960. Foi feita essa substituição. E o problema é que, a partir daí, e nós vamos entrar nesse outro assunto, gerou-se todo um interesse por Fátima e toda uma peregrinação a Fátima e todo um comércio que gira em torno disso, dessa história toda. Nós temos poucas imagens da irmã Lúcia verdadeira, mas, por acaso, nós temos um filme dela, quando ela visitou, depois de tantos anos, né, que ela tinha saído de lá, de Fátima, no início da década de 20, que ela vai para Lisboa. E depois ela vai retornar para ali, para o local das aparições, só, né, na década de 40, 1946, pouco antes dela entrar no Carmelo de Coimbra. Então, você tem essas imagens, filmes, né, dessa ocasião. Isso aí está no YouTube? Está no meu canal, tem vários, né? Tem. Inclusive, no meu canal, eu demonstro que uma é canhota e a outra não é. Quem que é canhota? A verdadeira. Verdadeira canhota? Verdadeira canhota, porque tem uma cena, né, nessas imagens aí que são bem interessantes, que ela vai ao poço para poder beber água. Poço das aparições do anjo. Né? Esse local está preservadinho lá, em Ajustrel. O cabeça, né? Preservadinho. E ela bebe água, né? Eles, naquela época ali, era costume pegar uma folhinha de, não sei se é couve ou alguma coisa parecida. Elas faziam uma conchazinha com essa folha, né, e bebia água ali. E ela faz tudo isso com a mão esquerda. Inclusive, leva a água até a boca com a mão esquerda. E eu coloco, paralelamente a isso, né, o filme da falsa irmã Lúcia, no mesmo lugar, bebendo água no mesmo lugar com a mão direita, entendeu? Com um copo com a mão direita. Agora, se elas são pessoas diferentes, como você está afirmando, e a caligrafia? A caligrafia é toda falsa. Depois de 1957, tudo que é atribuído à irmã Lúcia, em termos de caligrafia, ou texto, que não é manuscrito, é falso. Não, mas algum especialista em caligrafia comparou? Sim. O Dr. Roinovski contratou um perito em caligrafia e ele determinou que todos os manuscritos atribuídos à irmã Lúcia são falsos. Like all forged documents, the small micro movements and the connections of the pen often reveal details and errors that are not part of the natural writer's execution. Aqui a gente tem outro ponto de inflexão importante, que é a historiografia de Fátima. A historiografia de Fátima nunca levou em consideração essa possibilidade de uma falsa irmã Lúcia. Embora várias evidências, mudança de comportamento, aceitação do concílio, e tantas outras coisas. Isso aí parece muito estranho. É uma filmagem que ela beija a mão do Papa durante a comunhão. Exatamente. Isso completamente sem exatamente, sentido. Exatamente. Depois, a entrevista que ela deu em 1992, em que ela diz que a consagração da Rússia foi feita por João Paulo II e que Gorbachev foi um instrumento de Deus para a paz mundial.
e que Deus aceitou essa consagração da Rússia feita por João Paulo II, para fechar essa história de que o Papa de Fátima, o Papa vestido de branco, né, da visão do terceiro segredo, era o João Paulo II. The third secret, this is her. The third secret was not supposed to be revealed in 1960. The secret was meant only for the Pope and not the public. Russia did not need to be mentioned by name in the consecration. Heaven has accepted John Paul II's 1984 consecration. The Jews continue to be a chosen people of God. The triumph of the Immaculate Heart has already taken place. But it's an ongoing process, so it just doesn't seem like it. Então, esse tipo de comportamento, na ocasião dessa entrevista, em 1992, chamou a atenção do próprio Carlos Evaristo, que foi o Carlos Evaristo, ele era do Blue Army, que é o Exército Azul. Eu já vou contar a história do Blue Army. Desculpe se eu estou atropelando um pouquinho, porque é muita informação. E foi ele que foi escolhido para ser o intérprete dessa entrevista que a irmã Lúcia deu para 2 cardeais que vinham da Ásia. E nessa entrevista é que ela diz essas coisas que deixam todo mundo assombrado. Essa entrevista foi filmada, mas na ocasião as imagens não foram divulgadas só depois, mas a transcrição, sim. E essa entrevista deixou todo mundo desconfiado de que aquela mulher não era a irmã Lúcia. Essa desconfiança, ela teve presente com o próprio Carlos Evaristo, porque quando o Carlos Evaristo terminou de gravar essa entrevista, ele foi na polícia de Portugal para dizer, olha, essa mulher não é a irmã Lúcia. Sério? É sério, ele vai à polícia. E a então, polícia... então foi aberto um inquérito? Assim, a polícia não abriu inquérito porque quando o Carlos Evaristo fez a denúncia, a polícia falou, olha, recomendou que ele procurasse um especialista nessa área, que era o Dr. Zugabi, que é outra figura suspeita, né? Que é um Isso aí tem um romance policial. Tem um romance, por isso que eu estava escrevendo o livro. Eu estou escrevendo o livro. É um romance policial. É um romance policial. É pior do que o Código da Vinci. Né? Mas é uma história real, que precisa ser escrita por alguém, né? Então, porque envolve muita coisa. Escreva sobre isso. Você que teve a habilidade de fazer aquelas esculturas, entende bem aí. Tem muita coisa que envolve isso tudo, entende? Então, outra pessoa que suspeitou foi o próprio o padre Nicolas Gruge, que foi que fundou, né, o Fátima Center, né? Ele também ficou desconfiado disso. O próprio Malak Martin, tem na introdução do livro do Christophe Ferrara, sobre o padre, né, de Fátima, que é sobre o padre Nicolas Gruge. Que tem na introdução o próprio Malak Martin fala que aquela mulher não era a irmã Lúcia. The book indicates that Carlos Evaristo worked for Father Gruner in 1992 when the famous interview with Sister Lucy took place. A follow-up interview took place a year later in 1993. The book acknowledges that Cardinal Ratzinger was the man truly in charge of access to her. Here is the relevant text from Fatima Priest by Francis Alban with Christopher Ferrara, Poundridge, New York, Good Counsel Publications, 1997, pages 151 to 153. Speaking about the October 11, 1992 meeting between the Cardinal, the Bishop, Carlos Evaristo, Mother Prioress of the Coimbra Carmel, and Sister Lucy, Fatima Priest states, enter the Oscar nominee performers, Mother Superior and Carlos Evaristo. Enter the woman, in a Carmelite habit who had the appearance of being Sister Lucy. The play begins. Sister Lucy will receive you, says an extern sister returning from making the arrangements. The doors open in the audience room. 2 Carmelites are waiting just inside. On the left stands Mother Prioress. The nun on the right was presented as Lucy dos Santos, the most famous nun of the 20th century. She turned 10 years old 7 months before the 1917 November Revolution in Russia. Now she is 85.
much shorter than was expected. Evaristo reported, she wears the habit of the Carmelites which, amazingly, does not properly fit her. After initial instructions, the players move to an adjacent room where they sit down facing each other, with no grill between them, totally contrary to the customary rule adhered to for the past 400 years, both here and at all Discalced Carmelite convents. The cardinal and the bishop were very nervous according to Evaristo. And well they should have been. Só que ninguém levou a coisa até as últimas consequências. Então, quem vai iniciar esse trabalho de buscar respostas para isso a partir de uma investigação forense é o Dr. Roinovski. Só que a gente esbarra com uma série de obstáculos com relação a isso daí. Primeiro, porque ninguém quer comprar essa briga, ninguém quer se expor. Se você conversar com qualquer pessoa da tradição que estudou um pouco o assunto, eles vão dizer para você que não é possível que seja a mesma pessoa e que a possibilidade de ter havido uma troca é bem real. Agora, então, a segunda pergunta que a gente faz é quem fez e por que fez. Então, e quando, né? Quando, por quê? A gente imagina que provavelmente isso vai se dar depois da última entrevista dela, que a gente conhece, que foi a entrevista, de fato, dela com o padre Agustín Fuentes, né, no final da década de 50. She appeared. What did she tell Father Fuentes? She told him the chastisement from heaven is imminent. This is December 26, 1957. The chastisement from heaven is imminent. The year 1960 is on us. And then what will happen? It will be very sad for everyone and far from a happy thing if the world does not pray and do penance before then. E então foi entre 1957 e 1960. Porque ela vai ter um espaço, um interregno aí de 1957, dessa entrevista com o padre Agustín Fuentes, até 1967. São 10 anos que ela não aparece, ninguém sabe o que acontece com ela. Ela só vai reaparecer em 67, quando o Papa Paulo VI vai a Fátima, no cinquentenário de Fátima. E nessa apresentação que o Papa Paulo VI faz, o Papa Paulo VI usa a irmã Lúcia, ou a falsa irmã Lúcia, a favor do Concílio Vaticano II. Aí já tem foto dela. Aí já tem... É a primeira foto, vamos primeira foto, número 2 é a primeira foto. Primeira foto, 1967, as imagens dela. E a última foto da Lúcia número 1? A irmã, da Lúcia número 1 é por volta de 1954. Daí para diante, a gente já não tem certeza. E essas fotos são bem diferentes de pessoas. A gente percebe que tem fotos dela depois da extração dos dentes, que a gente percebe que é a mesma pessoa. É um ponto muito, muito básico, né, nessa questão facial. Primeiro, a região, né, da mandíbula. Então, tem pessoas que são formatos de rosto chamado braquicefálico, que tem isso aqui um pouco mais largo. É o caso da minha esposa, por exemplo, né, que tem isso aqui um pouco mais, né? E tem pessoas que são dóricocefálico, ou seja, que tem isso mais afinado, como é o meu caso, por exemplo, né? Isso não muda nem com a idade, só for uma cirurgia plástica ou sei lá o quê, né, para poder fazer essa modificação. A pessoa poderia engordar e aí mudar? Mas mesmo assim, essa estrutura do osso aqui, né, ela não vai, muito pelo contrário, a tendência é diminuir a massa óssea com o tempo. Então, quando a gente olha a irmã Lúcia 1 e a irmã Lúcia 2, a gente percebe a diferença no queixo. Porque enquanto a irmã Lúcia 1 tem esse queixo retraído, a irmã Lúcia 2 tem um queixo projetado para frente e bem quadrado, né? Então, ela é braquicefálica e tem um queixo projetado para frente. Esse osso, né, da mandíbula dela é bem característico. E na irmã Lúcia 1, você não vê isso. Você vê um queixo completamente retraído, né?
Poderiam argumentar como ela extraiu os dentes, aquilo lá ficou mudado e tal. Mas o cirurgião dentista fez fez um laudo pericial demonstrando. E é uma pessoa de renome. Está tudo lá no site do Sister Lucy Truth. E eu, pessoalmente, também, né, fiz também entrevista com vários cirurgiões dentistas, mostrei as fotografias e todos eles falaram, olha, isso é impossível. Isso é impossível. Retrognathic versus prognathic profiles. Lucy 1's mouth, teeth, tend to extend anteriorly, forward. In other words, her mouth area sticks out relative to her other facial structures. This is an underlying feature of Lucy 1's skeletal structure. This skeletal structure would not significantly change if all of her teeth were extracted and dentures worn. In contrast, Lucy 2's profile presents a nearly opposite condition, a prognathic profile with a concave appearance. Lucy 2's presents maxilla, upper jaw, protrusion, and mandibular protrusion. This protrusion is observable as Lucy 2's mandible, chin, is nearly parallel to the tip of her nose, a spot anterior to her nostril. Yet, Lucy 1's chin is recessed relative to the tip of her nose. The most anterior part of Lucy 1's chin is vertically aligned to a spot posterior to her nostril. Tooth extraction and dentures. Skeletal structure would not significantly change if all of her teeth were extracted and dentures worn. Dentures, which seem to be at least reasonably well fit, further support the conclusion that these images depict two different people. The presence of dentures would work to maintain the vertical dimension and prevent over-rotation of the mandible. With the vertical height maintained, there is no good explanation regarding Lucy 2's significant chin protrusion forward when compared to Lucy 1. In addition, Lucy 2's facial height does not appear radically different than Lucy 1, which, again, supports the opinion that removal of all the teeth is unable to account for the marked change in profiles, particularly the mandibular protrusion. Mas há um outro detalhe também. Isso nós estamos fazendo uma análise daquilo que é possível ver no rosto dela, porque com o hábito cobre muita coisa. Cobre muita coisa. Também tem questão de altura, que exato. Não dá para avaliar. Não dá para avaliar, mas a gente presume que a 2 é mais baixa que a 1. Mas também não dá para cravar isso daí, porque com a idade a pessoa vai ficando mais arqueada. Então não dá para a gente cravar isso. Mas uma coisa que dá para cravar, por exemplo, né, é essa questão do arco superciliar. Esse osso que existe aqui acima, né, dos olhos. Essas são coisas que são muito características nas pessoas e que não mudam nem com a idade, e nem com a gordura, com o aumento de peso. Você pode ver, por exemplo, que eu tenho isso aqui muito característico. Esse meu arco superciliar, ele é muito projetado para frente. E isto vai influenciar na formação das rugas da testa, porque elas vão mais ou menos acompanhar. Isso é como uma impressão digital. Isso vai ser diferente em cada pessoa. E quando a gente analisa a Lúcia 2, a gente vê que ela tem o arco superciliar muito projetado para frente, enquanto que a Lúcia 1, ela tem isso mais redondo, como é mais feminino. É mais feminino. As mulheres são mais características de ter essa curvatura da testa, esse arco superciliar mais suave do que os homens. Os homens geralmente têm isso aqui mais... mais pronunciado. Mais pronunciado, Então, assim, são características de especialistas. Agora, existem outras também. Os olhos também, né? E isso é uma das razões porque a Lúcia 2 usava óculos fundo de garrafa. Né? Você já viu o Superman, né? O Clark Kent, ele põe um óculos ali, é o disfarce dele, né? Mas para uma freira que usa isso aqui tudo de hábito, cobrindo tudo, e você põe um óculos fundo de garrafa que aumenta seus olhos, né? E faz uma mudança significativa. E dá para perceber que os olhos seriam diferentes? Sim, são diferentes. Os olhos da Lúcia 2 são menores. Não, pela cor não, mas a cor da pele a gente sabe que é diferente também. Porque existe uma descrição da Lúcia 1 feita pelo Thomas Walsh, né? E ele diz que ela era morena. E a Lúcia 2 é claramente branca, muito branca, entende? E são peritos que estão, né? Existem vários relatórios forenses no site do Dr. Roynowski. Ele ainda está atuante? Está atuante. Ele Ele tenta o DNA.
Ele tenta o DNA, mas é muito difícil conseguir, porque e se a Lúcia Doce fosse, né, algum parente da família que, de alguma maneira, aceitou? A irmã Lúcia era uma pessoa era considerada uma santa, né, em Portugal. Nossa Senhora prometeu o céu. Exatamente. Por isso que é difícil dizer que a irmã Lúcia apostatou. Não, esse argumento não procede. Então, por isso que eu dizia... A mudança de comportamento dela é muito estranha. É muito estranha. E é uma mudança fatal, né? É uma mudança fatal. Tem um relato muito interessante da hora da morte da Lúcia II, da falsa, né? Que foi descrito pela médica dela. E ela estava em estado de coma. Então, ela estava dormindo, desacordada. E então, veio o médico... o médico não, o bispo, né? E a médica dela estava presente e as irmãs fizeram um círculo em volta dela. E nesse momento ela acorda desse transe que ela estava. Ela acorda. E quando ela acorda, ela procura a Madre Superiora, que era a Celina, a Madre Superiora, que também faleceu já, a Madre Celina, que por acaso eram cooperadoras do Opus Dei, as irmãs de Coimbra, e que por acaso, né? O primeiro centro operacional do Opus Dei foi em Coimbra. Tem vários pontos de ligação aí. Então, ela procura a Celina para dizer alguma coisa para a Celina. E a Celina corre até ela e não deixa ela falar e apresenta o crucifixo para ela. E quando ela olha o crucifixo, essa é a expressão da médica que estava presente, ela se espantou. Ela reagiu com um profundo espanto ao crucifixo. E então ela faleceu. Então a última imagem da irmã Lúcia é ela espantada diante de um crucifixo. Que estranho, né? É muito estranho. That was the newspaper, the Voz de Fatima. That was the newspaper produced by the shrine at Fatima. Whoa, what happened to Sister Lucy? Sister Lucy, talking very closely, intimately, in a friendly way with Paul VI. All right, this huge crowd in the background. Notice this flag here, and notice the various characters. So they're talking, laughing. Guess what? Nope. Where'd you go? That's the source photo. That's the real photo, and then this photo was put out. Oh, wow. See the flags? The same position. Listen, the man with his back turned, same position. And look, he's in exactly the same position. She wasn't there. You know how long she spent with him? 3 minutes. On that day in 1967. 3 minutes. We got another one. Whoa. Perfectly normal, right? Look at the figures. What do you think about Sister Lucy? Remember that face? Remember that picture before? It's the same one. It's the same one that was on that book. It was the same one in the yearbook. Same one near the camera. You think that looks real? Well. Oh boy. Okay. Well, there's she in front of the camera again, and they manipulate the background a little bit, you see, but she has exactly the same expression on. Olha, o que é que falou com o Santo Padre hoje de manhã? O que é que ele lhe disse? Ainda não falei com ele pessoalmente. Falou, eu vi imagens suas com ele lá dentro. O que é que lhe disse? Não é para dizer. Não é para dizer.